defende uma reserva de Bitcoin também. Como isso seria? Se ele alcançasse ali uma redução de valor, chegasse em 60%, como já aconteceu, como ficaria a economia? Como seria essa aplicação? Olha, o Bitcoin, quando você pega a curva dele de aumento, por mais que ele passe por oscilações, ele é como se fosse uma senoide em tendência de subida. Ele oscila no dia a dia, oscila no mês a mês, oscila no ano a ano, mas a tendência dele é sempre de subida e ele está virando uma reserva internacional estratégica. Ter Bitcoin, né, como uma reserva de valor para uma nação moderna que entende o papel do Bitcoin no futuro é importante. Assim como tornar o Brasil um país, vamos dizer, amigável para investidores na área de cripto e para investidores na área de tech como um todo. Eu acho que, vamos dizer, isso é um aceno muito importante para que o capital humano de alta qualidade que existe ao redor do mundo veja no Brasil um lugar amigável para ele construir empresas. Porque isso é uma das coisas que nós precisamos fazer. O Brasil tem um potencial num mundo cheio de nômades digitais, em que talentos vão ficar viajando de um país para o outro, em atrair essas pessoas para viver bem aqui e montar empresas de tecnologia. E ter a reserva de Bitcoin, não apenas como uma reserva de valor, que ao longo do tempo vai se valorizar, mas também como uma sinalização para esse universo, é um investimento que vale a pena. Ele vale a pena em todos os sentidos. E ainda tem outras discussões que a gente pode trazer também sobre o uso de blockchain dentro do serviço público, para validação, vamos dizer, de tarefas internas e também para controle e combate à corrupção, que é bem legal. E a história da moeda sul-americana que eu vi nas obras do Partido Missão, ela ainda está de pé hoje? Ela se aplicaria hoje? Uma das ideias que a gente quer colocar é a ideia do real ser uma reserva de valor para transações dentro da América do Sul. Hoje a gente vê um questionamento do dólar como essa moeda única e ter o real acompanhado de um banco sediado no Brasil para investimentos em infraestrutura, isso seria uma ferramenta muito importante para a região para afirmar o Brasil como essa potência regional na área de infraestrutura, pacificadora também em termos de segurança, mas também para ajudar a se beneficiar de um comércio regional que precisa aumentar. O Brasil é muito isolado dos demais países e é a maior potência da região. E isso, se a gente olhar em termos geopolíticos no longo prazo, faz muito sentido, porque o Brasil se firmando como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30, 40 anos, ele vai ter sua região que vai ser uma reserva estratégica de poder. E a região é a América do Sul. E os Estados Unidos terão que compreender isso. Isso vai fazer parte de um jogo. Então, sim, o Brasil tem que colocar isso no próprio horizonte. Não é para agora. Uma briga com o Trump. Mas ele vai estar morto quando isso acontecer. Ele nem vai existir mais. Que rendem muito, inclusive, ele vai estar morto. Internacionais, né? Vai demorar. Último giro aqui, reta final, alguns minutos. A Cássio Miranda, por favor, antes da morte do Trump, por favor. O ótimo é inimigo do bom. São várias as reformas propostas por você. Olhando para todas elas, qual é a sua preferida? Qual é aquela que você diria, essa eu quero que seja a primeira a ser implementada, a mais primordial na sua visão? As duas que eu vou colocar, porque se a gente não fizer, não existe mais Brasil. Uma é uma reforma fiscal que eu vou passar na transição. A minha PEC da transição é a PEC do Kim Kataguiri. E a primeira, tão logo eu tome posse, é uma reforma nas leis penais, nas leis de execução penal e um enfrentamento muito claro ao crime organizado, com implementação do falado que a gente discutiu aqui, direito penal do inimigo. Essas são as duas coisas, porque uma resolve as contas públicas e altera um clima de derrota que existe dentro da economia brasileira, e a outra devolve o território brasileiro e a liberdade de ir e vir para o brasileiro. Ou seja, eu volto a ter um país. Se eu passo essas duas coisas, eu volto a ter um país normal, coisa que a gente não tem. Depois de ter um país normal, todo o resto passa a ser, vamos colocar aqui, lucro, né? Que aí eu posso discutir a agenda de competitividade, como a gente falou, uma agenda voltada para o agro, investimento de infraestrutura, desfavelização, pegar as regiões mais pobres do Brasil e torná-las autossuficientes, uma reforma no Pacto Federativo, a reforma administrativa que a gente falou. Mas essas duas primeiras é o básico. Se a gente não faz isso, a gente não tem país.